Fala pessoal, beleza? Pepenitos aqui falando, trazendo mais um vídeo para o canal. E eu trouxe esse vídeo, pessoal, porque eu achei muito importante. Eu vejo algumas pessoas se perdendo um pouco no caminho do trade. Ele já é muito difícil, ele já é muito solitário, ele é muito complicado, você é afetado psicologicamente pelas perdas. Então, a gente trabalhar de uma maneira certa é muito importante. E a base, ela é fundamental. Tudo que a gente faz, a base, ela é muito fundamental. Então, eu vejo algumas pessoas falando, Pedro, eu já faço uma parcial. Então, alunos que chegam em mentoria particular, por exemplo, ou alunos que estão na sala ao vivo comigo, estão chegando novo. Não, Pedro, eu já tenho experiência, já estou há 3 anos no mercado, eu já faço parcial, eu já faço não sei o quê, eu já sei traçar isso, eu já sei fazer aquilo. Não, porque a confluência começa a falar bonito. E aí eu começo a questionar algumas coisas e eu percebo que as pessoas não têm a base, o básico. Sabe fazer parcial, sabe o que é isso, o que é aquilo, mas não sabe pegar um pullback e sair no alvo, por exemplo. Não, porque eu queria que estourasse, eu queria que isso, eu queria que aquilo. Enfim, eu senti a necessidade de trazer um vídeo para trazer a gente formar essa base, mas não é tão básico. Você vai ver que esse vídeo provavelmente vai explodir um pouco a tua cabeça, tá? E vai te livrar de uns bons e maus momentos, né? Vai te livrar de maus momentos. Isso é muito importante. Então, já que você está aqui, não esqueça de curtir, comenta esse vídeo para eu entender e poder produzir novos vídeos dessa maneira. Compartilha com quem você acha que vai precisar escutar isso e vamos junto, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui e eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos lá. Primeira coisa, eu trouxe esse vídeo aqui porque a maioria das pessoas quebram em mercado lateralizado. Eu até falo na sala ao vivo, quando o mercado fica muito lateralizado, eu falo com os alunos, tá vendo que a gente se livrou hoje? E eu sempre recebo a mesma coisa. Pedro, se eu tivesse sozinho eu teria quebrado. E aí eu recebo no meu direct, lá no Instagram, pessoas falando, pô, quebrei hoje, o que eu poderia ter feito de diferente? O que eu poderia ter feito isso ou aquilo? Tá? Então, assim, eu trouxe isso porque é mais importante a gente identificar uma lateralização no início. O dia que os traders mais quebram é em dia lateralizado, porque você fica tentando compra, venda, compra, venda, compra, venda, compra, venda, stop, 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 stop. Quando você vê, você surtou, entrou num ciclo muito louco de tentativa e deu errado. Tá? E foi tudo por água abaixo, foi tua semana, foi teu dinheiro na corretora, enfim. Então a gente precisa saber identificar isso do início, e isso é a base que a gente precisa ter, sabe? E eu vou tentar trazer de uma forma diferente aqui para você identificar com facilidade, tá? E no final do vídeo eu falo um estudo que você tem que fazer para ver isso acontecendo na prática, tá? Então, deixa eu te falar, pode parecer básico, deixa o seu ego de lado. Não, isso eu já sei. Cara, informação é uma coisa que a gente não se cansa, tá? Então, assim, fica nesse vídeo para você entender o que eu tenho para te mostrar. Então, assim, o que é uma tendência de alta? Eu sempre pergunto isso para algumas pessoas e todo mundo sabe a resposta na ponta da língua. Pedro, tendência de alta são topos e fundos mais altos. Beleza. Então, isso daqui é uma tendência de alta, né? Porque você tem topos e fundos mais altos. Você identifica que você tem um fundo aqui, se identifica que você tem um topo aqui, um fundo mais alto do que o fundo anterior, um topo mais alto que o topo anterior, mais alto, beleza, você identificou que você tem uma tendência de alta. Só que se eu desenho isso aqui, foi para a maioria das pessoas, eu falo assim, pessoal, e aí? Você tem uma tendência de alta? Todo mundo tem? Não. A resposta certa é não. Por quê? Porque se tendência de alta são topos e fundos mais altos, ascendentes,
você ainda não tem uma tendência de alta aqui. Você tem uma probabilidade grande, já que você tem dois fundos, você tem uma probabilidade grande de fazer um topo mais alto do que o topo anterior, e agora sim você tem uma tendência de alta, tá? Então, as pessoas confundem muito isso aqui, ó. Então, é diferente você pegar, por exemplo, uma compra dentro de uma tendência de alta do que numa compra em lateralização ou uma compra em uma possível formação de tendência de alta. Entende como muda? Muda bastante, cara. Então, é o seguinte, se tendência de alta são topos e fundos mais altos, o que é uma lateralização? Obviamente, tendência de baixa são topos e fundos mais baixos, tá? Mas se tendência de alta são topos e fundos mais altos, o que seria uma lateralização? Ah, Pedro, é quando ele não tem essa sequência, é quando ele faz topos e fundos desordenados, quando ele quebra esse padrão. Cara, beleza. Parece básico, né? Mas, cara, 99, chutando aqui, tá? A grande maioria das pessoas que quebram em mercado lateralizado foi porque elas só identificaram a lateralização depois que quebrou. Depois que quebrou. Então, não, cara. Não. Então, vamos lá. Se tendência de alta são topos e fundos mais altos, e isso daqui acontece, vou fazer em verde porque é alto, tá? Tum. Aí você tem uma maioria compradora, beleza? Você tem um fundo aqui já formado. Aí o mercado começa a cair, aparece força vendedora, então possivelmente você vai ter um topo aqui, você ainda não tem uma tendência de alta, porque você não tem fundos, você só tem um fundo e um topo, e aí o mercado cai, e isso daqui acontece. Ele forma um fundo, começa a aparecer força compradora, e aí você fala, cara, ele tá caindo, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Em algum momento ele parou de cair, força compradora aparece e você concretiza aqui como um fundo. Beleza, acabou de formar um fundo. Não temos ainda uma tendência de alta. Então ele precisa continuar, tem uma probabilidade muito grande de fazer um topo mais alto, mas isso daqui também pode ser que aconteça. Ele volte e forme, apareça força vendedora e ele forme um topo menor ou igual ao topo anterior. Nesse cenário, só existem duas coisas que podem acontecer. Duas. Ou ele vai virar de uma possível tendência de alta, vai ter uma quebra de estrutura e ele vai virar topos e fundos mais altos, e ele vai virar uma tendência de alta, ou o que é, na maioria dos casos, ele entra em lateralização. Se ele entra em lateralização porque ele já falhou em fazer esse segundo topo, porque teria que ser mais alto, e na verdade ele fez um topo mais baixo, e ele já está provavelmente concretizando uma lateralização, entende que a lateralização é uma quebra de padrão? Então, possivelmente, ele nem chegue no último fundo. Então, ele já comece a fazer um fundo mais alto, vou botar de verde para vocês identificarem. E ele já começa a fazer um fundo mais alto, só que ele já está em lateralização. E aí ele faz um topo igual, e aí ele já volta de novo, já faz um fundo mais baixo, e aí ele volta a subir, já faz um topo mais baixo do que o anterior, nem foi igual dessa vez, e aí ele faz um mais baixinho aqui, e aí ele sobe e faz mais alto. Ou seja, vira uma confusão sem fim. Só que
Você muito espertamente já identificou que aqui possivelmente já vai começar uma lateralização. Então, se você estava tendo uma ideia na cabeça de uma compra, cara, aqui você já tem que mudar um pouco o cenário. Você é um pouco mais didático. Vamos fazer o básico para a gente entender. Você tem uma maioria compradora. Pum, pum, pum. No meu caso, eu não compro aí, né? Não quero comprar topo. Então, você não sabe o que o mercado está fazendo, você não sabe onde ele vai parar, então você possivelmente tem que esperar o mercado parar de subir, voltar a cair. Por quê? Porque bolsa de valores é negociação, bolsa de valores é negócio, bolsa de valores é compra e venda, bolsa de valores é comércio, é troca de papel. Se bolsa de valores é uma troca de papel, o preço importa. Então, se você vai no mercado e você compra todo dia um sabonete a R$ 10 e você chega lá, o sabonete está 18, pô, tá caro, né? Você minimamente, se você não precisa, você vai esperar ele ficar mais barato, certo? Ah, Pedro, e se ele for custar 30? Se ele for custar 30, a nova realidade dele é 30, mas você vai esperar ele ficar mais barato ainda. Você não vai comprar sempre no mais caro, você vai tentar sempre dentro de um padrão comprar no mais barato, certo? Então eu não quero comprar aí porque eu não sei se ele vai continuar subindo ou se ele vai voltar a cair. Eu não posso adivinhar, eu tenho que ver, certo? Então eu sempre espero o mercado minimamente me voltar a mostrar que ele está ficando barato. Então ele começa a cair, começa a cair, começa a cair. E esse é outro erro que a maioria das pessoas cometem. Começa a cair. Já começa a tentar compra daí. Porque não sei por que as pessoas tentam adivinhar o que vai fazer sem o mercado te mostrar. O mercado te mostrando já é difícil, imagina você tentando adivinhar de qualquer forma, tá? Então, assim, por exemplo, eu não quero comprar uma coisa que está caindo, certo? Quer dizer, eu não quero comprar uma coisa que está subindo. Eu não quero vender uma coisa que está caindo. Eu não quero. Eu quero comprar uma coisa que já parou de cair e está voltando a subir, está voltando a valorizar. Entende a diferença? Porque como que eu sei que aqui é aqui? Por que que eu tento comprar aqui, o mercado cai, tento comprar aqui, o mercado cai? Porque ele não te mostrou que parou de cair, então deixa ele te mostrar. Como que o mercado mostra que ele parou de cair? Quando ele começa a mostrar força a favor. Então, nesse caso aqui, eu ainda não tento compra. Mas se o mercado volta a comprar de novo, cara, agora o mercado está me mostrando que ele possivelmente parou de cair e está voltando a subir, tá? Então, eu consigo traçar agora um fundo, já está totalmente visível, um topo, e agora possivelmente ele concretizou um fundo mais alto. Provavelmente ele vai continuar subindo e o meu alvo vai ser o próximo topo, porque eu não sei se ele vai fazer um topo igual, um topo maior, um topo mais baixo, mas o meu alvo é a minha referência. Eu estou comprando barato e quero vender ele caro. Por que que aí é caro, Pedro? Porque o mercado mostrou que todo mundo vendeu aqui. Então, por algum motivo, se eles venderam, eles consideraram que aí é caro. Beleza? Então pensa comigo aqui. Pô, Pedro, entendi que tem um fundo, dois fundos, entendi que tem um topo, entendi que tem uma probabilidade maior de fazer um topo mais alto. Beleza, então eu quero comprar. Porque se ele está barato e vai fazer um topo mais alto, eu quero comprar. Beleza, você compra aqui nessa linha azul. Aí o mercado faz isso. Beleza? Faz isso aqui. Vai a teu favor, vai a teu favor, e de repente isso daqui aparece. Vendedor apareceu.
Possivelmente, mercado é probabilidade, provavelmente ele está fazendo um topo mais alto, mais baixo do que o topo anterior, correto? Aqui eu já consigo traçar. Eu tenho uma tendência de alta formada? Ainda não, Pedro. Ele estava em formação, porque eu não tenho topos e fundos mais altos. Então, nesse momento aqui, é a hora que você tem que se proteger e jogar no 0 a 0. Entende? Porque ele não tem uma tendência de alta formada. E se ele concretizar esse topo mais baixo, possivelmente ele vai iniciar uma lateralização. E aí ele pode vir mais baixo, independente do que aconteça, eu aconselho você a se proteger. Aí, olha o erro que as pessoas quebram. Pô, ele veio e me tirou no 0 a 0, Pedro. Me tirou no meu break-even. Voltou a cair, voltou a cair. Chegou no último fundo. Ou nem precisa chegar no último fundo. Ele precisa fazer aqui um fundo igual, tá? Um fundo igual aqui. Vamos fazer um fundo igual. Aí sabe o que que acontece? O mercado faz isso. Aí você fala, cara, me tirou no 0 a 0, eu vou comprar de novo. Só que quando você compra de novo, você não percebeu que o mercado está lateralizado. E aí você começa a mirar aqui de novo. Sendo que o mercado lateralizado, porque ele já confirmou um fundo igual e um topo que não foi maior, ele está oscilando entre os topos e os fundos, você compra e fica tomando stop aqui. Porque lembra que eu falei que ele não precisa chegar lá no próximo topo? Aí ele sobe, faz um topo menor, volta, te estopa. Aí você, droga, agora eu vou virar a mão. Aí ele sobe, te estopa. Aí ele faz um fundo mais baixo. Aí ele volta, acelera para cima de novo. E você fica, cara, tentando compra ou tentando venda nesses movimentos. Então, assim, não tem problema nenhum você comprar aqui. Só que você tem que comprar com a ideia de que o mercado está lateralizado. Então, qualquer coisa que der errada no meio do caminho, você vai ter que correr para se proteger. Ou simplesmente não fazer nada. Entende o que eu quero dizer? Ou simplesmente, cara, tu não faz nada. Tu espera sair dessa lateralização e ter uma visão clara. Agora, olha a diferença. Vamos supor, aqui, ó. Vamos apagar tudo e vamos supor que você compre ou não compre, sei lá, você chegue no mercado, tá assim, ó. Cheguei agora para operar, Pedro. Beleza. Beleza. Confirmou um topo mais alto, né? Aqui dá para ver que tá aqui, né? Um topo mais alto, aí você vai ter que esperar ele fazer um fundo mais baixo, certo? Então, já começa a entender que se você está operando fazendo muitos cliques, se isso não for da tua estratégia, irmão, você está completamente contra a maré, porque já deu para perceber no básico que a gente precisa esperar mais do que executar, tá? Então, assim, o mercado volta, 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 volta. Começa a subir de novo. Olha a diferença de comportamento, tá? Olha a diferença de comportamento. Volta a subir de novo. Pum! Pô, Pedro, visualizei, cara. Peguei, irmão. Peguei aqui, ó. Acabou de concretizar um fundo mais baixo. Então eu já tenho dois fundos e dois topos. Então agora eu estou dentro de uma tendência de alta. Você comprar dentro de uma tendência de alta é muito mais poderoso do que você está comprando em uma tendência que não está formada ou numa lateralização. Então, quando o mercado volta, se você compra aqui, ó, executou sua compra, tum, 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 seu alvo é o topo anterior, beleza? Você também não vai arriscar se ele vai mais. Mas o mercado sobe e faz isso, ó. Aí ele faz isso.
Pô, Pedro, ele está fazendo um topo mais baixo. Tá, mas entende que você está comprando dentro de uma tendência de alta. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você joga no 0 a 0, o mercado pega o teu zero e depois ele volta a subir e vai no alvo. Então, se você está comprando dentro de uma tendência de alta, eu não quero que você se assuste muito com alguma dificuldade ou com algum candle normal, nem que seja até um pouco contra você. Não se assusta com isso. Agora, se você está dentro de uma lateralização ou de uma possível formação de tendência e que você não tem ainda tendência, e o mercado te mostra força contra, é a hora que você vai ter que se proteger, você vai ter que encurtar o seu stop, você vai ter que fazer alguma coisa, meu amigo, para você perder menos do que você perderia inicialmente. Entende? Porque quando você começa a traçar esses topos e fundos de uma forma correta, você começa a entender como tem que ser o seu comportamento, se a sua compra está embasada em algo mais sólido ou se ela ainda está um pouco frágil. Essa visão muda muito o seu comportamento, porque quando você entende que o mercado possivelmente vai começar a lateralizar, entende que você não fica forçando. Por mais que você tente uma, tente outra e não vá, cara, você já entendeu que está lateralizado, você perdeu a noção de onde ele vai poder fazer esses topos e fundos, e aí você se perde um pouco. E aí você freia, e aí você para, e aí você evita de ficar forçando, e aí você sabe, cara, tá lateralizado, eu preciso esperar ele sair da lateralização. E muita gente fala assim, Pedro, como operar mercado lateralizado? Meia resposta já está aqui. Mas a pergunta que eu quero deixar para vocês é, cara, por quê? Tem uma galera que quer operar tendência, contra tendência, lateralização. Cara, por quê? Assim, espera, o que que você está fazendo de melhor? Tua visão, o teu diário de trade diz o quê? Quais são os trades que você mais acerta? Quais são os trades que você fica mais tranquilo operando? Quais são os padrões que você mais erra? Você precisa pegar isso como dados e saber onde você precisa se arriscar mais ou onde você não precisa se arriscar mais. Não é aprender, pô, Pedro, eu estou tomando muito stop em mercado lateralizado. Como é que opera mercado lateralizado? A resposta mais sincera que eu posso te dar é não opera. Você já vai estar se livrando de muito stop. Por que que você tem que aprender isso, 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 isso? Você opera muito bem a favor da tendência, por exemplo. Você opera muito bem a abertura, por exemplo. Você tem uma visão muito boa de uma reversão. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Você opera muito bem com viés comprador. Por que agora insistir em algo que está dando errado? Cara, corta. Cara, eu não consigo, cara, operar na contratendência, irmão. Cara, eu tento, pô, me tira no zero, me dá stop cheio, eu fico nervoso, eu não tenho paciência, eu saio cedo, fico com medo, eu encerro, o mercado vai a meu favor. Então, assim, corta isso, cara. Corta contra a tendência. Por que que você tem que operar contra a tendência? Por que que você tem que operar mercado lateralizado? Se manter vivo dentro do mercado é muito importante. É muito importante. Você ter um planejamento, que eu falo não só de estratégia, você ter um planejamento de trade. Cara, eu preciso que ele retorne aqui, eu preciso que ele faça isso, eu preciso que ele me demonstre isso. E quando o mercado te mostra aquilo que você quer, que você se preparou, cara, eu quero um retorno aqui, chegando nessa média, eu quero uma força compradora, ppp, papapá. O mercado vai, retorna, chega na média, deixa uma demonstração compradora. Ele te entregou aquilo que você já visualizou. Entende como você está muito confiante? Entende como você está muito não confiante, tá? Eu não gosto dessa palavra para o trade. Está muito seguro. Então, entende que você agora está operando de uma forma segura, você não vai sair em qualquer coisa, você não vai ter medo de qualquer coisa, você vai estar muito seguro do que você está fazendo. Mas não porque você ficou tentando qualquer coisa a qualquer custo, ou seja, tentando acertar. Você simplesmente se programou para uma situação que apareceu. Então, assim,
o seu comportamento é diferente. Você não vai, você não vai ficar, não vai oscilar por qualquer coisa, você não vai ter medo por qualquer coisa. Então, se sentir no controle é muito bem, muito bom. Então, como que você se sente no controle? Você se sente no controle planejando o seu trade. Então, é, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante você se planejar, porque você se sente seguro e quando você se sente seguro, você não faz qualquer coisa, você não fica buscando qualquer coisa na bolsa, né? A bolsa não é um lugar para você achar que é, é uma oportunidade a qualquer segundo, a qualquer momento. Não, você tem que se preparar para isso. Beleza? Não esquece, espero ter ajudado de coração com esse vídeo. Você pode comentar se você teve alguma dúvida. Vou tentar responder todo mundo. Beleza? Espero ter clareado. E tem um exercício que eu quero que vocês façam aqui para vocês entenderem isso, tá? Melhor. Procura no gráfico uma lateralização. Aqui ele lateralizou, daqui aqui, tá? Ele lateralizou. Vê o que aconteceu antes. Vê se não foi uma quebra de padrão. Vê se não estava numa possível tendência e houve uma quebra de topos e fundos antes de começar essa lateralização. Joga em qualquer ativo que você quiser, no qualquer horário, no tempo gráfico que você quiser, tá? Normalmente no tempo gráfico que você opera e observa, cara, lateralização começou aqui, ele saiu aqui. O que aconteceu antes? Você vai ver que isso que eu falei aqui vai se confirmar. Beleza? Então, espero de coração ter ajudado. Não esqueça de compartilhar, comentar e curtir e me seguir aqui no canal, porque faz toda a diferença. Abraços a todos e fui.